e sou cidadão. Olá, entre na nossa casa. Sou Yara Matias, trabalho na Missão Paz. Hoje iniciaremos uma série de podcast chamado A Casa do Migrante, resgatando a história. A ideia desse podcast é trazer para vocês informações, notícias e eventos da Casa do Migrante junto à sua história. Hoje trouxemos o nosso diretor, Padre Scalabrini, antenor da La Vecchia. Boa tarde, Padre. Boa tarde. Então, o motivo deste podcast, enfim, dessa série de programas que estamos iniciando nesta semana, primeira semana de abril, é justamente para trazer presente 50 anos de história. É muito tempo, 50 anos de história vividos na Casa do Migrante, com todos os seus desafios, com todas as mazelas de cada dia. Na verdade, a Casa do Migrante, ela é um espaço que quer acolher, quer fazer com que este espaço, esta casa, seja verdadeiramente um espaço de acolhida, um espaço de encontro de culturas, de tradições, de costumes, enfim, fazer da casa um lugar onde se pode conviver tranquilamente com migrantes e imigrantes das mais diversas partes do mundo. Mas fazendo, assim, trazendo um pouco a motivação inicial dessa história, eu gostaria de falar de um personagem. Foram muitos os personagens que estiveram presentes na história desta casa, né? Que completa 50 anos neste ano de 2024. Mas seria o primeiro personagem, que é Padre Alberto Zambiasi. Ele é um scalabriniano, mas talvez seria interessante a gente pensar que scalabriniano quem é, quem são os scalabrinianos, em fim de contas, né? Vem da palavra, vem de Scalabrini, né? Scalabrini era o sobrenome do fundador desta congregação e que tem como carisma, como eu diria especialidade, teria como missão fundamental, né, o trabalho junto ao povo em mobilidade. Então, é uma congregação que foi fundada a partir da Itália, por causa das centenas e milhares, do grande número de imigrantes que no final do século passado, retrasado, saíam de suas terras para buscar nas Américas, né, América do Sul, América do Norte, buscar um lugar para que eles pudessem viver mais dignamente. E este homem, Scalabrini, então ele fundou essa congregação para que justamente estes padres, né, que faziam parte deste grupo congregado, pudessem acompanhar os imigrantes, né, nas suas aventuras, né, pelas Américas, né? E justamente a partir do ano, a fundação foi em 1887, né? Então, a partir daí, iniciou-se um movimento, junto com esse movimento dos imigrantes, por parte da igreja, por parte do clero, de padres, né, que assumiram essa tarefa, essa missão de acompanhar os imigrantes que vinham para as Américas, vinham aqui para São Paulo, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Buenos Aires, América do Norte, enfim, num primeiro momento foram estes os lugares onde os migrantes buscavam guarida, né? Buscavam um lugar para poder viver com dignidade. E justamente Padre Alberto foi um homem que, eu diria, era apaixonado, eu conheci pessoalmente, era apaixonado pela causa dos migrantes, né? Ele, na verdade, foi um homem que, no tempo em que ele viveu, até os anos 70, um pouquinho mais, ele foi um homem voltado, preocupado com o tema dos migrantes. E eu diria, ele dentro da própria instituição, congregação scalabriniana, ele
ele foi alguém que tentou resgatar, atualizar o carisma, atualizar esta missão que era própria, que era especialmente entregue aos padres que se faziam como que na responsabilidade, tinham como que responsabilidade acompanhar, encontrar formas de acompanhar da melhor maneira os imigrantes que vinham, que se deslocavam de um país para o outro. É verdade que também, num primeiro momento, justamente com o Padre Alberto, a grande atenção era com os imigrantes internos, particularmente imigrantes que vinham do nordeste do Brasil, mais especificamente, e que vinham para a grande cidade, né? Que vinham para São Paulo, pois aqui havia emprego, aqui eles podiam viver, encontrar formas, maneiras mais adequadas para viver com suas famílias, né? Então, Alberto era um homem líder que ele tinha sempre iniciativas importantes voltadas para o tema dos imigrantes. Eu lembro, até participei justamente, né, nesses primeiros tempos, né, muito preocupado em oferecer cursos de qualificação, né, aos migrantes que chegavam em grande número, sem muitas vezes ter, sem saber ler, inclusive. Então, ele foi um homem então sensível, bastante atento para que pudesse oferecer esta possibilidade de que o migrante que chegasse na grande cidade não fosse como que engolido pela grande cidade, mas que ele pudesse ter sua autonomia, ele pudesse ter, digamos, a sua liberdade de ir e vir, enfim, de criar aqui condições para viver com suas famílias dignamente. Inicialmente, Padre Alberto, ele foi o idealizador de uma entidade, eu diria, que se chamava AVIM, uma associação. Havia Associação para os Voluntários, Associação de Voluntários para a Integração do Migrante. Ou seja, veja já na própria chamada, na própria entidade, associação, já havia esta preocupação de integrar. Não era alguém que chegava aí e entrava no roldão, né, para ser muitas vezes explorado, né, por gente sem escrúpulos, né? Mas era essa preocupação, uma associação que pudesse congregar estas pessoas, né, através de cursos, através de qualificação, para que pudessem viver bem aqui na grande cidade, né? O objetivo do padre, na verdade, era não dar ouro peixe, né? Era ensinar a pescar. Mas por que você acha que eles vinham justamente para cá? Tanto os migrantes internos como os migrantes externos. Qual é o ponto que você acredita que eles vinham para cá, naquela época, no caso? Bom, naquela época era justamente o que a cidade oferecia, né? O que o povo mais precisava, por causa da seca no Nordeste, por causa de políticas públicas, falta de políticas públicas no Nordeste, a fome, enfim, tantas situações difíceis, né, que a gente já conhece, inclusive estuda na escola, a gente estuda um pouco isso também, né? Mas a grande cidade era este chamamento quase, né? Porque aqui tinha emprego, aqui tinha possibilidades de viver melhor, né? Sim. Mas eu soube também que tinha um terminal, por isso que vinha na Casa do Migrante. Tinha um terminal aqui atrás, né? Que é a Casa do Migrante do Glicério. Claro. Então, a gente voltando um pouquinho mais atrás aí, tinha aquela casa que acolhia os migrantes italianos, né? E praticamente era a única casa, né, que oferecia minimamente condições para que as pessoas pudessem viver e, enfim, encontrar caminhos e respostas para as suas demandas, né? E aqui, na verdade, como é que a nossa casa aqui surgiu? Ela surgiu em 1974, né? Ou seja, então estamos completando, né, 50 anos agora em que a casa foi fundada, né? Justamente ela atendia
atendia os migrantes internos, mas também, eu diria, teve um outro personagem importante para suscitar, digamos, um espaço, uma casa que abrigasse, que desse acolhida, que desse possibilidades das pessoas viverem. Foi, então, a casa aqui que, como eu ia dizendo, quem suscitou isso foi o cardeal de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Armas, né? Foi justamente nesse período dos anos 70 e pouco aí que veio um grupo de vietnamitas, vieram outros depois, vieram também chilenos, vieram argentinos, especialmente no período das ditaduras militares na América Latina, né? Então houve uma grande movimentação de pessoas de um país para o outro, né, buscando assegurar a liberdade, né? E Dom Paulo, né, então, foi alguém que instigou a própria congregação, a instituição congregação, para que ela pudesse dar guarida, dar atenção a estes imigrantes, já que a congregação ela foi fundada, era de conhecimento de todos, foi fundada para acompanhar os imigrantes, né? Então, por que não, né? Por que não atender esses que estão chegando? E foi a partir disso que, com a estrutura que havia aqui na Missão Paz, iniciou-se um trabalho de estruturação de uma casa que pudesse acolher, que pudesse orientar, que pudesse, né, dar condições, né, orientações suficientes para que as pessoas pudessem viver bem. Não sei, o que eu poderia dizer mais? Teve um período na casa que tinha também a maioria coreanos. Sim, tem justo nesse período dos vietnamitas também um grupo de coreanos que esteve aqui na missão. Inclusive funcionou aqui uma escolinha, né, de crianças coreanas. Enfim, eram situações novas, né? Inclusive até para os padres que estavam aqui, era uma realidade muito nova, porque os padres estavam acostumados, aliás, eles fizeram esse passo na congregação porque em função dos migrantes italianos, né? Então, de repente, se depararam com realidades novas, outras nacionalidades, outros grupos, outras expressões culturais, né? Então, foi também eu diria, um processo um pouco difícil, um pouco duro, né? Até para os padres, né? Que a rigor tinham escolhido essa missão junto aos escalabrinianos para acompanhar os italianos, né? E de repente outras realidades foram surgindo, outros grupos foram aparecendo e a congregação tinha essa missão, né? Então precisamos abrir a cabeça, abrir horizontes justamente para que todos os imigrantes pudessem ter esse espaço. Claro que não é suficiente para atender todos os migrantes que chegam no Brasil, mas, enfim, mas que pudessem ter um espaço inicial, né? Essa é a intenção, dar essa possibilidade que as pessoas, ao chegar no Brasil, encontrem um lugar onde possam ser orientadas, possam ter um lugar para dormir, um lugar para comer, um lugar para fazer um curso, e, enfim, para cuidar da saúde. São todas estas dimensões da vida humana necessárias, importantes, que hoje a Casa do Migrante, e eu diria a missão como um todo, procura responder. Sim. Né? Então, iniciou também com a Avin, isso foi uma associação, e como continuou? Essa Avin, como continuou, quando parou, o que aconteceu? Eu diria, em outro momento, a gente poderia conversar um pouquinho mais sobre isso, né? Porque a história, 50 anos, é muito tema para ser falado e para que as pessoas possam ter conhecimento assim e saber de como surgiu a Casa do Migrante, os personagens que nela atuaram e, enfim, os migrantes que aqui aportaram e tudo isso. A gente gostaria que esse espaço, né, que estamos iniciando hoje, pudesse ser um espaço ao longo desse ano, né, que pudesse nos oferecer informações sobre essa história tão bonita, essa história tão, né, envolvente, né,
para nós, para todos os que atuaram e também para os próprios migrantes que por aqui passaram. Sim. Então vamos finalizar. Esperamos vocês nos próximos programas. Muito obrigada a todos. Tchau, tchau. E me parece que esse programa vai ser veiculado, né, agora na sexta-feira, né? Sim, sim. Esse programa vai ser vinculado na sexta-feira às 11 horas, sábado às 9 e às 17. E no domingo às 9 da manhã. Obrigada a todos. Tchau. Não fui feito. Obrigado. Eu venho de longe, eu sou do sertão. Sou Pedro, sou Paulo, Maria e João. Eu sou brasileiro, mas sou estrangeiro.